Show da Liberdade. Entrevista. E hoje, no Dia Mundial da Gentileza, o mundo reflete sobre a importância dos gestos simples que transformam o convívio humano, mas, ao mesmo tempo, vivemos em um cenário de tensões e intolerância crescente. E para conversar sobre isso, a gente vai conversar agora com uma especialista que tem ajudado empresas, gestores e também comunidades a reencontrar o caminho do diálogo e da empatia. A Rosa Miranda, ela que é mentora pernambucana em comunicação não violenta. Rosa Miranda, bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Bom dia, um dia maravilhoso para todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Estamos aqui no Dia Mundial da Gentileza para falar dessa consciência do amor ao próximo, né? Acho que a gente pode resumir isso, a gente tratar o outro como gostaria de ser tratado, não é verdade? Isso é verdade, a gente ouve muito a frase, mas será que estamos praticando, né, Rosa, que gentileza gera gentileza? A gente ouve muito isso, mas na prática a gente estamos sendo gentis com o outro, porque tem muita gente que acorda, inclusive, Rosa, sem paciência até para dar um bom dia, uma coisa que é tão simples, um ato tão gentil com o outro. E o que é que explica esse contraste entre o valor simbólico da data e também essa dureza das relações do dia a dia? Eu acho que a ansiedade, né, do mundo moderno, ela vai endurecendo um pouco as pessoas. A gente está sempre com pressa e termina que a gente acha que não tem tempo. E a realidade é que o amor é a única fonte de energia que quanto mais você dá, mais você tem. Então, vale a pena sim ganhar tempo dando um bom dia, olhando no olho da pessoa quando fala, porque uma coisa muito chata hoje em dia é que a pessoa está falando com a gente no celular, não é? Então, é muito ruim isso, esse parece que é um descaso. Então, eu acredito que a gente precisa fazer as pazes com o tempo e acreditar que é precioso todo o tempo que a gente usa para fazer o bem ao próximo. E eu acredito que o Brasil hoje, ele é um país solidário, sabe? A gente percebe que o brasileiro, nos momentos difíceis, a gente pode sim contar com a gentileza. A gente vê quando temos assim algum tipo de tragédia em comunidades muito pobres e a gente percebe a própria comunidade se organizando, não é, para ajudar o próximo. Então, eu acredito sim na gentileza do brasileiro. Só acho que realmente no mundo moderno, no mundo todo, a questão do tempo está sendo muito mal administrada, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter tempo para a gentileza e ter tempo para o próximo, porque a verdade é que a gente só existe, o ser humano só existe em grupo. Foi assim que a gente conseguiu chegar até aqui. Então, a humanidade evoluiu porque foi viver em grupo, cooperando, entendeu? Então, a gentileza é uma tecnologia social. E muitas vezes a gente está ligado só na tecnologia das redes, né, Rosa? A gente acaba perdendo esse contato, como você bem falou, esse olho no olho que muitas vezes acaba faltando no nosso convívio diário. Você falou também da questão do brasileiro que acredita e confia nessa questão da gentileza justamente em momentos em que vivemos de dificuldades, de tragédias e que a gente vê uma grande, boa parte da população brasileira se solidarizando com o outro. E isso é muito importante, porque é um ato tão simples, né, Rosa? Se cada um de nós fizéssemos hoje um ato de gentileza, por menor que fosse, teria um impacto muito grande do nosso entorno e esse impacto seria imediato, né, Rosa? Isso, a gente não precisa esperar uma tragédia acontecer para ser gentil, não é verdade? Então, a gente pode começar com pequenas atitudes, até porque eu acredito que essa gentileza no dia a dia, ela previne crises. Por exemplo, no trânsito. O trânsito é um lugar hoje muito violento. Se a gente for gentil na conduta das atividades mais simples no trânsito, a gente pode evitar
crises, né? Situações, digamos assim, onde a gente se exalta e aí já é tarde demais, entendeu? Então não vamos esperar acontecer o pior para ser gentil, né? Vamos tentar prevenir essas crises usando a gentileza como uma estratégia de vida. Sem sombra de dúvidas. E você, Rosa, que trabalha com algo que parece simples, mas que é profundamente transformador, né? A comunicação gentil. E que histórias de mudança você já testemunhou por causa de um gesto ou uma palavra dita com empatia? Eu tenho situações comigo mesma, né? Eu gosto sempre de citar. Uma vez eu trabalhava, tinha um cargo alto de gestão no judiciário pernambucano, e você sabe, né? Quando muda a gestão é normal, são as exonerações, né? No serviço público não é demissão. A demissão no serviço público é exoneração. E uma vez eu fui demitida e a pessoa foi tão gentil comigo que só faltou, assim, pedir desculpa porque estava me exonerando. Então foi diferente, ele é uma pessoa conhecida por isso, e você pensa assim, não tem como a gente demitir alguém e ser gentil ao mesmo tempo. Tem sim. Então ele falou da situação dele, das necessidades que ele ia ter, da coisa mais normal do mundo, que é um gestor querer formar a sua equipe, entendeu? E ele foi muito gentil. E aí o que aconteceu? Em menos de 2 anos, eles sentiram minha falta. E como eu já estava em outro lugar trabalhando, e como ele tinha sido muito gentil comigo, ele me procurou para voltar, para fazer um serviço pontual para ele, e eu voltei, né? Eu fui trabalhar com ele novamente, exatamente porque na hora de me descartar, entre aspas, né? Na hora de me demitir, ele foi muito gentil. Quer dizer, era um gestor conhecido pela forma gentil de tratar todo mundo, e inclusive no momento de crise, porque não é fácil você demitir uma pessoa, concorda? É uma situação difícil, né? Mas ele soube fazer isso e deixou aquela porta aberta. E aí, mais lá na frente, eu estava até bem, né? Estava numa situação boa, não estava sem trabalhar, mas ele tinha sido uma pessoa tão amorosa nesse momento difícil que eu voltei a trabalhar com ele. Então, eu gosto sempre de citar essa situação que aconteceu comigo mesma, para mostrar que a gentileza sempre tem espaço. Não existe nenhuma situação em que seja impossível ser gentil. E levando a gentileza para o trabalho, também nas lideranças, a gente percebe, Rosa, que hoje as empresas, elas já começaram a tratar a gentileza como uma competência estratégica, digamos. E você que treina juízes, médicos, gestores públicos, como é levar essa comunicação não violenta para ambientes, digamos que tradicionalmente formais ou hierárquicos? Há ainda uma certa resistência, Rosa? Olha, geralmente, quando me chamam, é porque aquilo ali já é uma questão que é, digamos assim, o núcleo duro, né? O alto comando daquela empresa ou daquela instituição quer tratar, porque já se transformou em um problema. Então, por exemplo, hoje, se a empresa não tem um clima organizacional bom, principalmente as gerações mais novas, que estão muito preocupadas com o mental, elas não ficam naquela empresa. Então, teve algumas empresas que eu trabalhei exatamente para manter a cultura organizacional equilibrada e conseguir manter aquele grupo de trabalho, porque o pessoal mais jovem troca muito de emprego hoje em dia, né? Então, eles não vestem uma camisa de uma empresa que não cabe na filosofia de vida deles. As novas gerações, elas não aceitam, por exemplo, preconceito, né, racismo, a questão da diversidade é muito importante para eles. Isso é uma evolução da humanidade. Se a gente parar para pensar, né, como era 50 anos atrás, né, como as mulheres eram tratadas diferente dos homens, por exemplo. Hoje estamos aqui, né, eu e você, 2 mulheres, mas há 50 anos atrás, será que a gente estaria aqui? Então, você comandando um programa de grande audiência, eu aqui sendo mentora, né, de gentileza. Então, as mudanças, elas chegam, sabe? E as novas gerações, elas realmente, elas não vestem uma camisa de uma empresa que não está preocupada com diversidade, com a questão do assédio moral,
né? E para você reter uma boa equipe, para você hoje numa empresa ou numa instituição ter um grupo de trabalho comprometido com aquela missão, é essencial um clima de paz, uma cultura de paz. E é isso que a gente trabalha na comunicação não violenta. Então, existem algumas técnicas, sabe? Onde a gente, digamos assim, vai aprendendo no dia a dia o que realmente é importante. Por exemplo, a escuta ativa. Você escutar o outro com atenção, né? Você não julgar o outro, você não ter um preconceito em relação à experiência de vida da outra pessoa. A paciência, você realmente escolher as palavras, né, com cuidado antes de falar, e principalmente voltando essa questão da relação da gente com o tempo, né? Então, às vezes, uma cabeça quente por causa de um momento, a gente perde toda a confiança daquele grupo de trabalho por um momento de raiva, um momento que a gente não pensou, e aí depois que a palavra sai da boca da gente, não tem mais como a gente voltar no tempo, não é? Então, realmente, as técnicas de comunicação não violenta, elas fazem diferença no dia a dia de uma empresa ou de uma instituição. Sem sombra de dúvidas. E como ensinar, Rosa, as novas gerações a praticar a gentileza em um mundo que é tão acelerado e também tão competitivo? A coisa mais importante que existe para você ensinar algo para outra pessoa é você ser coerente. A primeira coisa é você ser um gestor que pratica o que você fala. Então, exatamente por causa da internet e de como é fácil a gente provar hoje, né? Se você é coerente com o que você diz, hoje a coisa mais fácil do mundo é você acabar com a reputação de uma pessoa, porque a gente está o tempo todo sendo fiscalizado, né, pelas redes sociais. Então, as novas gerações, elas estão muito mais preocupadas com o que você faz do que com o que você fala. Concorda? Então, se você se comporta de uma forma gentil, se você é um gestor que está preocupado com isso, o meu trabalho já fica bem mais fácil, porque coerência é uma coisa muito importante para o pessoal mais jovem. Outra coisa também que é importante a gente fortalecer nas empresas é o compliance. O compliance que é uma ouvidoria, uma forma mais ativa de ouvidoria, que todas as instituições têm, onde as pessoas podem denunciar, inclusive, os abusos, né? Então, assim, às vezes eu já vou direto conversar com o pessoal do compliance, das ouvidorias, para a gente saber quais são as questões mais recorrentes ali naquele ambiente e a gente já focar naquilo, entendeu? Então, é muito importante que os conflitos sejam resolvidos. A comunicação não violenta não quer colocar nada debaixo do tapete. A intenção aqui não é esconder o que está errado, é simplesmente tentar conciliar, às vezes você não resolve uma questão, mas você concilia, e as pessoas respeitando os limites, a convivência fica muito mais agradável. Sem sombra de dúvidas, e principalmente nesse contato, esse convívio com o outro nas empresas, são mentes diferentes, pensamentos diferentes, e para evitar esses conflitos, pensar duas vezes é melhor antes de falar, não é isso, Rosa? É verdade, porque às vezes a gente sente coisas. Os sentimentos, eles não devem ser falados, sabe? Existe o que é sentimento, existe o que é necessidade. Então, assim, por exemplo, um sentimento. Você está exausta, você está muito cansada. E às vezes você chega no ambiente de trabalho, você não está exausta só por causa do trabalho. Então tem as suas questões em casa, às vezes você é uma mulher sanduíche, né? Como caiu um dia desse na prova do Enem, né? As mulheres hoje muito sobrecarregadas, cuidam dos pais doentes, ainda cuidam dos filhos, os filhos estão demorando mais para sair de casa, aí tem um marido, tem um trabalho, então ela está cansada, e essa exaustão tem a ver com várias coisas. Aí ela chega no trabalho,
ao invés de dizer a necessidade relacionada àquele trabalho específico, ela derrama todo aquele cansaço ali, e aí ela diz pontualmente que as pessoas estão ali naquele lugar se aproveitando dela. Então ela começa a dizer adjetivos, você está entendendo? Que pejorativos, meio que procurando no ambiente do trabalho uma culpa para aquele sentimento dela de exaustão. Então, você não está fazendo a sua parte, acusa o outro. Eu tô assim porque só eu trabalho aqui nessa empresa. Então, esse tipo de desabafo não é produtivo. Primeiro, a pessoa tem que parar, pensar e ver se ela realmente a questão é no trabalho ou se com quem ela tem que falar. Às vezes ela tem que dividir melhor dentro de casa, com o marido, com os filhos, por exemplo, os serviços também domésticos, você está entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é identificar os nossos sentimentos, para não chegar e culpar uma pessoa específica, de todas aqueles sentimentos que a gente está tendo e que de repente tem multicausas, né? Então a gente tende a pegar uma pessoa ou uma situação e jogar toda a culpa daquele sentimento, como por exemplo, exaustão, em uma pessoa. E na realidade, normalmente quando a gente avalia, aquela sensação, ela vem de situações pulverizadas. São muitas situações que levaram a gente àquele limite, entendeu? Aquela explosão. Então, avaliar isso tudo com cuidado é muito mais produtivo do que você explodir com alguém. Temos aqui a participação do nosso ouvinte, o Jackson, do bairro do Salgado. Ele diz que é muito difícil, Rosa, manter a calma e agir com gentileza com quem não é gentil conosco. Ele diz que, inclusive, tem situações do trabalho de pessoas que não o tratam bem, e ele diz que fica muito difícil não explodir em momentos assim, porque na frente a pessoa age de uma forma e nas costas age de outra. Ele pergunta o que fazer e como fazer para ser gentil, mesmo a outra pessoa não sendo gentil com ele. Bem, essa daí seria a danada da fofoca, né? A fofoca, ela é muito sedutora, né? Todo mundo gosta de uma fofoca, a não ser quando a gente é o personagem principal dela. E em família, no trabalho, entre os amigos, a gente sente quando a gente está sendo, digamos assim, como diria minha avó, quando a gente está na berlinda, né? Quando a gente está sendo julgado e analisado pelos outros. O mais importante é identificar o que é seu e o que é do outro. Então, se você percebe que é uma coisa que não está, digamos assim, a não ser que seja uma ofensa, que seja uma coisa que pode lhe prejudicar profissionalmente, mas se é uma coisa mais subjetiva, é só uma questão, digamos assim, de uma brincadeira de uma escolha que você fez e a pessoa leva para o tom mais pejorativo, você tem que entender que tem o que é seu e o que é do outro, né? Então, agradar todo mundo a gente nunca vai agradar. Cada pessoa tem sua essência, e o que a gente pode exigir do outro é respeito. Então, se ele não falou na sua frente e ele está falando de você para alguém, pode ter certeza que outras pessoas estão percebendo também que o fofoqueiro é o fofoqueiro. Então, o fofoqueiro, a longo prazo, ele vai sendo desacreditado pelaquela comunidade. Agora, se for uma coisa grave, que vá, digamos assim, manchar a sua reputação, você tem que procurar, sim, o compliance da sua empresa, a ouvidoria, o seu chefe, para conversar com ele e dizer que realmente aquilo ali pode prejudicar a sua carreira, né? Agora, se for uma coisa pequena, fica feio para ele. Então, eu sempre digo, né? O fofoqueiro geralmente é um solitário também,
porque ninguém confia no fofoqueiro, né? Então é ele seguir em frente, sendo gentil e pensando assim, essa é uma questão dele. Agora, quando é uma coisa séria, aí cabe uma denúncia mesmo, né? E se acaba falando mais do outro, não é, Rosa, do que de você mesmo, digamos assim. Exatamente. E a realidade é que o que é que acontece com a fofoca, né? Ela é muito sedutora, a pessoa quer ser popular e aí ela é fofoqueira. Só que ela termina se isolando com o tempo. Pode perceber que o fofoqueiro, ele vai ficando cada vez mais sozinho, porque é uma pessoa que ninguém confia, né? Isso. Agora, realmente, se for uma coisa que possa prejudicar a reputação da gente, porque veja, eu acho que a gente sempre pode ser gentil. Eu não acho que a gente nunca é impossível ser gentil, mas existe uma coisa chamada justiça, sabe? E sem justiça nunca haverá paz. Você viu essa semana, eu fiquei muito emocionada, a mãe denunciou o próprio filho. Não sei se você viu essa situação. Sim, esse fato, né, chamou a atenção. Ela viu no vídeo, né, reconheceu o filho. Eu trabalhei muitos anos no Tribunal de Justiça e eu conheci uma mãe também que denunciou o filho, né? E ela até disse a mim, olha, eu tô denunciando meu filho porque eu quero ter paz. Pelo menos ele preso, eu sei onde ele tá. E era uma angústia para aquela mãe. Então, e eu criei bem meu filho, eu não criei meu filho para ser assassino, para ser ladrão, né? Então, aquela mãe, ela não é que ela não tá sendo, ela não deixou de ser gentil com o filho, mas ela tem um senso de justiça. Ela quer que seja feito o correto, ela não quer uma vingança. Então, a vingança nunca é produtiva. O que a gente tem que procurar na vida é justiça. A justiça, ela traz paz. A vingança, ela traz guerra, né? Então, a gente respirar fundo e pensar uma estratégia com calma. Primeiro, a gente ser gentil com a gente mesmo. Gentileza com você mesmo é não tomar uma atitude de cabeça quente, né? A gente sente quando está descontrolado. Então, a gente tem que, às vezes, não tem como não, você diz assim, eu tô indo ali no banheiro. Você vai no banheiro, respira profundamente, bebe um copo d'água, pensa 5 minutos, sabe? Eu digo assim, olha, 5 minutos já fez tanta diferença na vida de tanta gente. Quando você para pensar com calma 5 minutos, a gente consegue estabelecer uma estratégia de paz, que às vezes é impossível você chegar numa interseção, mas você consegue ter uma separação civilizada, por exemplo, né? E isso faz muita diferença no futuro da gente. Rosa Miranda, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade e até a próxima. Muito obrigada, minha querida. Muita paz e muito amor para vocês. Beijão. Um bom dia. Conversamos no Show da Liberdade com Rosa Miranda, mentora pernambucana em comunicação não violenta.